Olá, me diz uma coisa. Quando alguém fala que você precisa ser salvo, normalmente, qual é a sua reação? Eu preciso ser salvo de quê? Eu não estou perdido. Não é essa a reação normal? E eu quero te responder isso começando com o texto da Bíblia, lá em Mateus, capítulo 1, verso 21. E a Bíblia diz assim: ela, Maria, né? Dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa foi a mensagem do anjo de Deus à Virgem Maria, mãe de Jesus. Mensagem de que ele salvaria o seu povo. Mas salvaria de quê? O texto diz: dos seus pecados. Dedução lógica. O pecado é que torna o ser humano perdido. Precisamos entender o seguinte: o pecado é o principal problema do ser humano, aliás, eu digo, é o seu pior inimigo. Então, quando Jesus nasceu, ele tinha um objetivo fixo: salvar as pessoas dos seus pecados. Verdade que todos passamos por problemas, por crises, por caos, pobreza, doença, falta de paz, corrupção, pandemia, falta de boas escolas, falta de bons professores, e você pode acrescentar a essa lista muito mais coisa. Tudo isto é verdade, é problemático. Entretanto, o maior problema do ser humano foi e continuará sendo o pecado. Se isso não fosse verdade, por que é que Jesus teria vindo ao mundo? O texto que eu li diz claro, foi para perdoar pecados. E aí talvez você possa me perguntar, mas pastor, o que é pecado? Numa linguagem bem simples, eu quero dizer que pecado é quebrar as leis de Deus. Veja o que diz a própria Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Transgressão da lei. A Bíblia também diz que é a lei de Deus que foi dada aos homens. E ela usa uma expressão, hamartia, que significa errar o alvo. E o pior é que o pecado gera a morte. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 15, nós lemos: o pecado, após ter se consumado, gera a morte eterna. Então, o que é ser um pecador? Bem, se quebrou a lei de Deus, torna-se culpado. Veja o que diz Tiago, capítulo 2, verso 10. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Ao se tornar culpado diante de Deus, torna-se também condenado. E a Bíblia diz, lá em João 3,18, quem nele crer, ou seja, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, jamais poderá ver a glória de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E exatamente por isso, a pessoa torna-se pertencente ao diabo. É isso que diz a Bíblia em 1 João 3:8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ser pecador, portanto, é isso, pertencer ao diabo. Então, será que estamos todos perdidos? Sim, estamos. Porém, há uma solução. E essa solução se chama Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Mas, contudo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso significa que todos nós somos pecadores e todos nós estamos perdidos até que entreguemos nossa vida a Jesus Cristo, reconheçamos os nossos pecados e de forma gratuita, graciosa, Jesus Cristo nos perdoa e nos salva e nos garante a vida eterna. Você está perdido? Se estiver, lembre-se, é tempo de encontrar-se com Jesus Cristo. E aí você vai deixar de estar perdido. Pense nisso. Que Deus te abençoe.